Hoje vai dar certo. Bom, então iniciando hoje nosso encontro, a gente vai falar sobre a classificação dos custos e das despesas, certo? Então vamos lá. Classificação dos custos e das despesas. Aí fala, a classificação dos custos e das despesas é fundamental para uma gestão financeira eficiente e precisa. Ela permite que as empresas identifiquem a origem de seus gastos e analisem sua natureza e tomem decisões mais assertivas, certo? Então, oi, Cristina, você tá com o áudio ligado, viu, Cristina? Não tô conseguindo ouvir, tá dando interferência. Isso. Cristina tava com o áudio ligado. Vamos lá. Então, aí porque a gente faz a seguinte pergunta: por que classificar os custos, né, e as despesas? Então, vamos lá. Para uma tomada de decisão melhor, né, mais assertiva, então, a classificação detalhada desses custos permite identificar os maiores gastos da empresa, auxiliar na tomada de decisão e otimizar recursos e reduzir custos, né? Ah, Também a questão de orçamento e planejamento, tá? Onde ao classificar os custos é possível elaborar orçamentos mais realistas, né? Com que a empresa determina, acompanhar o desempenho financeiro e a forma mais precisa desses orçamentos, né? E planejamento. Uma análise também de rentabilidade, aonde a classificação dos custos por produto, por exemplo, ou serviço, permite analisar a rentabilidade de cada um deles, auxiliando na definição de estratégias de preço e na eliminação também de produtos poucos rentáveis, né, numa empresa. Então, isso aí faz com que a empresa possa tomar, com essa análise, tomar um rumo melhor para o que ela está planejando, né? Controle interno também. A classificação dos custos contribui para um maior controle interno, né, facilitando a identificação de possíveis fraudes ou desvios também, né? Então, essas daí são alguns porquês de classificar os custos e as despesas, tá? Vamos lá. Aí, a gente tem alguns critérios para fazer essas classificações, tá? Então, alguns desses critérios seriam é, a natureza, né, do custo, o comportamento e a função, né? Aí vamos entender um pouquinho melhor cada um deles, né? Então, com relação a essa classificação por natureza, a gente vai poder estar classificando aí eles como custos diretos, né? Então, esses custos eles estão diretamente relacionados à produção de um bem ou serviço. São exemplos: matéria-prima, mão de obra, tá certo? Mão de obra direta, né? Porque tem a mão de obra, por exemplo, do departamento administrativo, como a gente já viu, que ele não cabe aí, né? É a mão de obra relacionada diretamente ao serviço ou o produto que está sendo fabricado. Os custos indiretos. Esses custos, eles não podem ser diretamente atribuídos a um produto ou serviço, né? São exemplos dele: aluguel, energia elétrica, depreciação, energia elétrica, entre aspas, né? Aquela energia elétrica de produção, ela vai ser atribuída assim diretamente, mas no caso aqui um aluguel geral do prédio, onde funciona tudo, a energia também, né? Onde tudo é uma única energia ali para tudo também, tá certo? Aí, com relação à natureza, também temos as despesas operacionais. Essas despesas são relacionadas às atividades principais da empresa, como venda, marketing, administração, esses setores mais externos, né, que faz também a empresa funcionar. As despesas financeiras, quando a gente fala desse sentido aí, a gente está falando o quê? São despesas relacionadas a financiamentos, então entra aí juros, encargos, né, que uma empresa ela possa ter, certo? Despesas não operacionais, quais são? São demais despesas que não se enquadram nas categorias anteriores, como receitas e despesas extraordinárias, né? Então, elas entram aí nessas não operacionais. Acho que o professor, em algum momento, ele falou, ele citou que, por exemplo, seriam aí situações extremas, né, que poderia acontecer,
de repente, sei lá, um equipamento ele sofre um vazamento, né? E lá e acaba que tem uma infiltração em cima dele, perde aquele equipamento, então são despesas extremas, né? Comportamento, então critérios de classificação quanto ao comportamento, né? Então a gente vai ter esses custos dados como custos fixos e custos variáveis. Então os custos fixos eles não variam em função do volume de produção ou venda, como aluguel, salário fixo, né? Já os custos variáveis eles vão variar diretamente com o volume de produção ou venda, como matéria-prima, comissão sobre vendas, tá? Gente, se vocês forem ter alguma dúvida, pode chamar, tá certo? Então, trazendo aqui mais, ainda aqui com relação a isso aqui, que muita gente às vezes tem dúvida. Exemplo, custo fixo, ele fala que não vai variar em função do volume de produção, certo? Tem que prestar bem atenção nisso aí. Então, por exemplo, um aluguel, se eu fabricar 5.000 unidades, eu vou pagar o mesmo valor pelo aluguel, dependendo se eu fabricar 10.000, né? Já o custo variável, não. Se eu tiver, por exemplo, com relação a uma matéria-prima, né, que eu vou utilizar, se eu for fazer 5.000 peças, eu vou gastar uma quantidade X de material. Se eu for fazer 10.000, vou gastar o dobro de matéria-prima, né? Então, é por isso aí que tem essa variação, tá certo? Que você pode pensar assim, mas eu vou usar para fazer, vamos dizer assim, um pão francês, eu vou usar 10 gramas de farinha. Para me fazer 100, eu vou continuar utilizando 100 gramas, 10 gramas de farinha. Você vai usar a mesma quantidade para fazer o pão, mas no todo você vai ter que comprar mais. Então tem uma variação na quantidade, né? Você vai ter que comprar mais ingrediente para fabricar mais pão. Já o aluguel vai ficar parado ali. Então, quanto mais você fabrica, menos o valor do aluguel cai para o custo do produto unitário, né? Então, vamos lá. Aí, classificação com relação à função, né? Então, a gente tem o custo de produção, e aí esse custo de produção está relacionado diretamente à fabricação do produto. Custo de comercialização, relacionado à venda do produto, como propaganda e transporte. Custo administrativo relacionado à gestão da empresa, como o salário da administração, conta de luz, essas coisas, né? Então, até aqui estamos tranquilos, né? Passando. Então, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de classificação, certo? Então, são exemplos aí, para custo direto. A gente tem, são custos relacionados diretamente ao produto, matéria-prima, mão de obra direta, certo? Custo indireto, não pode ser atribuído diretamente ao produto, aluguel da fábrica, energia elétrica, certo? Despesa operacional, está relacionada às atividades principais, salário dos vendedores, propaganda e assim por diante. Despesa financeira, relacionada a financiamento, juros sobre empréstimos, né? Esses detalhes. Despesa não operacional, são demais despesas, lucro ou prejuízo na venda de ativos, por exemplo, tá? Então, qual é a importância da gente estar fazendo essa classificação, né? O motivo da gente classificar. Uma classificação, ela precisa, uma classificação, na verdade, precisa e detalhada dos custos e das despesas permite a gente ter uma análise à rentabilidade. Exemplo, identificar quais produtos ou serviços são mais rentáveis, controlar os gastos, monitorar os gastos e identificar desvio em relação ao orçamento, tomar decisão estratégica, definir preço de venda, investir em novos produtos ou serviços, otimizar processos, cumprir obrigações legais, que seria elaborar relatórios financeiros e atender às exigências fiscais, né? Então, com isso, gente, nós concluímos aqui o seguinte, que a classificação dos custos e das despesas é uma ferramenta fundamental para a gestão empresarial. Ao classificar os gastos de forma adequada, as empresas podem tomar decisões mais assertivas, né? Otimizar seus recursos
e alcançar melhores resultados financeiros, tá? Então a gente chega a essa conclusão. Passando adiante, então a gente vai exercitar agora, né? Então, com base no material que a gente trabalhou ontem, né? Ontem a gente fixou bem a questão de trabalhar e identificar o que é ali na relação dos gastos, né? Gasto, quando a gente fala, é tudo, né, gente? Gasto é o quê? É investimento, é despesa, é custo. Aí entra lá também aquela questão do desembolso, né? Desembolso que é o ato de pagar praticamente, né? Então, tudo aí são gastos, né? E quando a gente fala de custo, custo é uma das classificações dos gastos, né? Então, agora a gente está falando aqui da classificação de custo e de despesa, né? Diretamente a gente está trabalhando com os dois. Então, a gente vai observar aqui o seguinte. O primeiro exercício lançado para a gente aí, ele fala: veja agora na prática como se pode estabelecer as classificações com base nos dados da empresa Best Foods. Raul solicitou a você que fizesse a separação dos gastos, em geral, inicialmente em custos e despesas. Isso aqui foi o que acabei de falar que a gente trabalhou até ontem, né? A aula de ontem a gente viu custo e despesa, a separação desses dois itens. E a seguir a gente vai classificar os custos, né? E esses custos a gente vai classificar eles em diretos e indiretos, né? das despesas das áreas de apoio, conforme a seguir. Então o que é que eu fiz? Para ficar mais interessante aqui para a gente, eu criei uma planilha, tá certo? Onde eu trouxe aqui para vocês já mastigadozinho aqui, né? Todo o nosso trabalho, tá? E aí a gente vai se ater apenas a trabalhar aqui o que é e o que não é, tá certo? Dessa forma a gente vai poder dar uma agilizada no conteúdo aqui, tá certo? Não vai ficar aquela coisa cansativa, né? Como a gente quando a gente trabalha muito texto, né? E aqui é mais entendimento para a gente poder levar nos dias seguintes aí a gente ir dormir pensando nisso, acordar, passar o dia matutando em cima disso, que eu acho que a gente vai aprendendo dessa forma, né? Em vez de a gente ver tudo de uma vez e aí fica aquele desespero, tá bom? Então vamos lá. Os itens aqui que ele coloca para a gente aqui dos gastos, e aí vejam bem, a primeira análise aqui é o que? É a gente apenas separar o que é custo e o que é despesa, tá certo? Então a gente vai ver e vai dar essa nomenclatura. Então, com base nisso, a gente vai fazer a seguinte, quando a gente for tratar esse assunto, a gente vai fazer a seguinte pergunta aqui na situação, tá? Deixa eu pegar aqui, fica mais. Vamos lá. Então, o que que acontece? Quando eu faço a pergunta se é um custo ou uma despesa, a gente vai olhar para o produto e a gente vai fazer a seguinte pergunta: é parte do processo de produção? Se for, ele vai ser o quê? Um custo. Se ele não for, ele vai ser o quê? Uma despesa. E aí a gente vai facilitar o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá. Matéria-prima é parte do processo de produção? O que é que vocês acham? Quem acha que sim, dê só o legalzinho aí que a gente já vai verificando. Ok, então vamos marcar aqui como sim, né? Sim. Aí, RH é parte do processo de produção? Pronto, se for não, bota aí um polegarzinho para baixo, como ele botou. Então, não, né? Serviços públicos, e aí ele coloca ali embaixo, ó, produção, né? Então, não é necessário nem a gente perguntar, né? Mas, vamos lá, serviços públicos, então, faz parte do processo de produção, é isso? Sim. Embalagem. Embalagem faz parte do processo de produção? Sim, né? Vamos lá. Controle de qualidade. Controle de qualidade faz parte do processo de produção? Sim.
Sim, faz parte, viu? Controle de qualidade. Faz parte do processo de produção. Ele tá lá, é um item do da fabricação do produto. Você está lá fabricando o produto, vai passar pelo controle, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma fábrica que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a fábrica da Guararapes, Guararapes Têxtil. Ela faz parte do grupo Riachuelo, né? Vocês talvez conheçam mais por esse nome aí. E a Riachuelo ela tem o controle de qualidade, né, das peças dela, faz parte do processo de fabricação das peças, tá certo? Então Então, faz parte da produção de maneira indireta? não, aí com calma, ela só faz parte o que a gente está respondendo agora, o que é custo e o que é despesa. Então ela é um custo, tá certo? Ela faz parte do custo. Aí depois que a gente encontrar isso aí é que a gente vai a se aprofundar mais, né? Então até aqui a gente só está encontrando o que é do gasto, tudo isso aí que a gente está vendo, a gente está denominando como gasto, né? E aqui a gente está fazendo a primeira nomenclatura, onde a gente está trazendo o que? A gente está identificando apenas o que é despesa e o que é custo, tá certo? Então vamos lá, controle de qualidade é um custo, né? Depreciação, aí ó, tá lá, ó, produção, né? Então depreciação, ela vai ser o quê? Também também vai ser um custo, né? Então vamos lá. Sim, ela é um custo. Material de escritório, aí vocês acham que é um custo ou é uma despesa? Então, material de escritório é uma despesa, né? Então, aqui ela não vai ser. Então, o que a gente está fazendo é respondendo essa pergunta, tá? Se está atrelado diretamente à produção. Então, não está. Brindes promocionais é parte do processo de produção? Não, né? Vamos lá. Engenharia está aí diretamente produção, né? Então, engenharia, sim. Financeiro, ele não está atrelado diretamente à produção, né? Não. Mão de obra, produção. Olha só, mão de obra, produção. Também está diretamente, né? Porque se aí tivesse todos os funcionários, não, né? Mas como ele está destacando, mão de obra da produção. Comissão sobre vendas. Comissão sobre vendas não faz parte diretamente da produção, no processo. Bônus da diretoria. O bônus da diretoria também não entra na nossa produção. Seguro também não entra na nossa produção. Aí vem esse PCP. Bom, pessoal, PCP eu fui pesquisar o que seria esse PCP, tá certo? Alguém sabe? Queira relatar? Não, né? Mas isso aqui foi visto lá quando a gente pagou aquela disciplina lá de... me ajudem aí, por favor, aquela de... teve uma disciplina que a gente pagou no primeiro semestre, gente, que foi relacionado a... Planejamento estratégico? Isso, planejamento estratégico também, né? Isso aí. Então, o PCP nada mais é do que planejamento, controle de produção, tá certo? Planejamento e controle de produção, é esse PCP. Então, assim, algumas coisas ficam meio vago, né, para a gente entender. Então, eu tive que ir buscar para poder saber o que é que danado era. Então, assim, por isso que a gente deixa bem claro para vocês que muita coisa na área contábil, viu, gente, anda em torno daquele sentido que eu disse para vocês da interpretação, viu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, aqui mesmo nesse exercício. Esses serviços públicos, se não está falando em produção, a gente vai logo identificar e vai dizer, não faz parte não não é despesa, é uma despesa, né? Não é um custo. A própria depreciação também, a gente fica meio que sem saber. Essa depreciação é de um material de escritório, é de um material de um equipamento, então tem que ter isso aí para a gente poder entender, né? Mas, como a questão aqui está dando, então PCP é isso, viu? Quando vocês escutarem, é o planejamento e controle de produção, tá?
Então, já que ele é planejamento e controle de produção, ele faz parte diretamente do nosso produto, tá certo? Então, ele é sim um custo. E aí, vendas e marketing, né? Vendas e marketing não faz parte de custo, eles fazem parte de despesa, tá certo? Então, vamos lá. Então, gente, até aqui alguma dúvida? O que a gente fez, vocês perguntarem assim, o que a gente fez foi o quê? Aí é o que eu vou dizer agora. É parte do processo de produção? Então a gente respondeu sim. Se a gente respondeu sim, então isso aqui é um custo, né? A gente respondeu não, isso aqui é uma despesa. Então vamos lá, vamos fazendo assim, ó, custo, 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 despesa, despesa, custo, despesa, custo, despesa, 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 custo e despesa. Então, certinho? Todo mundo deu para compreender? Então aqui a gente chegou e encontrou. Eu preferi fazer dessa forma que eu acho que fica mais rápido para a gente fazer o trabalho, né? E pergunto a vocês, deu para entender? Tá tranquilo? Podemos passar adiante. Tá, aí assim, já que encontramos o que era custo e o que é despesa na primeira classificação, então agora é que a gente vai dizer o que custo direto e custo indireto. Olha, na live que teve, na última, teve um exercício lá onde o professor perguntou isso. Vamos aqui classificar o que é custo direto e custo indireto. Veja bem, se eu estou classificando direto e indireto e estou falando de custo, despesa não entra. Não existe despesa direta e despesa indireta não, tá certo? Despesa é despesa e pronto. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Primeira classificação, encontramos custos e as despesas. Então, eu não vou precisar dos custos. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui a nossa classificação e vou colocar aqui apenas o que é custo. Eu vou tirar as despesas. E a gente vai trabalhar nisso aqui, tá certo? O resto lá não interessa pra gente. Então, olha só. Eu já consigo matar aqui, dependendo da resposta que seja para dar, veja, gente, que a gente está fazendo a gestão de custo. A gente tem que entender o que é que a gente está fazendo. Então, aqui eu já tenho um relatório para entregar. Todo o meu gasto, ele estava aqui, ó. Eu vou tirar aqui o filtro, né? Então, estava aqui todo o meu gasto. Todo o meu gasto, ele estava dando aqui 1.116.480. Olha só essa fábrica aqui, qual era o custo dela, né? O gasto, né? O gasto mensal. E aí, a partir do momento que eu chego aqui e tiro, né? E coloco, vou falar só dos custos, olha só a diferença, vai para 783.880. Isso aqui está atrelado ao quê? Ao produto, né? Ao que eu estou fabricando. Porém, o seguinte, tem um detalhe, aí agora é que eu vou tirar. Eu tenho um custo que está alocado aí diretamente ao produto, a fabricação dele, né? E tem o que não é para fazer o produto. Então, agora eu vou conseguir entender o que é custo direto e custo indireto. E aí, qual é a pergunta que eu faço ao gasto? É para fazer o produto? Se for para fazer o produto, é custo direto. Se eu não vou fazer o produto, ele é custo indireto, tá certo? Aí vocês imaginem, vamos lá, para a gente ter um melhor entendimento, né, disso aqui. Digamos que eu tenho uma fábrica aonde eu fabrico ali, vamos colocar brinquedo, tá certo? E aí eu fabrico dois tipos de brinquedo. Eu fabrico uma boneca e fabrico um carro, certo? O carro, ele vai ter cabelo? Não vai ter cabelo. Então você entende que é uma matéria-prima que eu vou estar comprando e essa matéria-prima ela vai estar alocada diretamente para fazer qual produto? A boneca, né? E não vou usar ela para o carro. Então, digamos que a boneca não vai ter aquele... Você sabe aqueles ferrinhos que tem na roda do carro, né? Que faz a ligação de uma roda para outra? A boneca vai ter aquele ferro? Não vai.
Então ali é um produto, uma matéria-prima que eu vou utilizar somente para fabricar o carro. Então ele não vai vamos dizer assim, não vai ser um custo direto para a boneca. Então quando eu for fazer o custo do produto, eu vou ter que separar isso. Porque o gasto que eu vou ter com uma matéria-prima para o carro é diferente do gasto que eu vou ter para a matéria-prima da boneca. E só que assim, vejam bem, todos os dois produtos podem estar utilizando plástico, né? Então plástico eu consigo alocar para os dois produtos, mas tem coisas que é específico de cada um. E aí entra aquela questão da energia. Eu vou usar energia somente para fabricar a boneca? Não, vou usar a energia também para fabricar o carro. Então esse custo aí, ele já entra de uma forma diferente, né? Porque eu vou estar utilizando na fábrica uma energia só para fabricar os dois, né? Então eu vou ter que... Aí vai entrar outras situações, que é rateio, outras coisas aí, tá certo? Que deixa mais para frente. Mas vamos para cá. Então a pergunta que eu vou fazer sobre o custo matéria-prima é para fazer o produto? O que é que vocês me dizem? Então vamos lá. Sim, né? A matéria-prima, ela é para fazer o produto. Então, se ela é para fazer o produto, aí eu já vou respondendo aqui, tá certo? Então, se ela é para fazer o produto, ela é um custo direto, certo? Aí, o serviço público relacionado aí à produção, esse serviço público, ele é para fazer o produto? Aí, gente, olha, presta atenção, né? Aí é onde entra a nossa isso aqui eu também tive essa dúvida, só que assim, no questionamento aqui, ele está dizendo que sim, é direto, é um custo direto, tá certo? Então, mas dá essa dúvida mesmo, tá certo? Só que como ele fala aqui produção, ele vai entrar como um custo direto. Eu não, aí assim, aí a questão é da gente ser aluno, né? Aí eu não posso fazer muita coisa, você me perguntar porque o que danado é esses serviços públicos, né? Então eu não tenho base para dizer para vocês o que seria, né? Até porque se a gente for procurar serviços públicos, né, vai aparecer muita coisa. Mas no exercício, na questão, ele está voltando dizendo que é um custo direto. Então vamos lançar ele aqui como direto, tá certo? Aí vamos lá. Embalagem é para fazer o produto? Aí a embalagem, sim, né? Embalagem é para fazer o produto. Opa, tem um lugar errado. Embalagem é para fazer o produto. Direto. A gente vai ter que embalar. Aí a outra pergunta. O controle de qualidade, ele está direcionado diretamente à fabricação do produto? É para fazer o produto? Tá? Então, ele não é para fazer o produto, né? Controle de estoque. A gente vai só fazer. Então, ele não está ligado diretamente. Então, é um custo indireto. Aí, vocês perguntarem lá, voltando um pouquinho sobre a questão dos serviços públicos, ele está entrando aí como direto, até porque ele tem uma nomenclatura ali, produção, tá certo? Então, produção é para fazer o produto, tá bom? Ô, Gilson. Oi, Cristina. Eu acho, assim, tá, desculpa atrapalhar, boa noite. Eu acho que você está se referindo, por ser direto, deve ser água, luz, não? Eu acho que por isso que é produção, não é isso mais ou menos? Pode ser, entendeu? Pode ser. Eu quando pensei isso aí, justamente, eu pensei serviço público. Serviço público sei lá, aqui a gente chama COSERN, mas no caso é a empresa responsável pela distribuição de energia, a empresa responsável pela distribuição de água, né? Que no caso aqui tem um nome, de São Paulo tem outro, Rio tem outro e assim por diante. Deve ser isso aí realmente, né? Mas aí assim... bom, deixa dessa forma, mas vocês entendem que a nomenclatura para a gente que está iniciando, para a gente que é aluno, complica um pouquinho, né? Porque poderia vir ali, né? Água, energia, como está vindo nos exercícios não está sendo tratado assim, né? Então, mas tudo bem. Então, deixa aí. Depreciação, né? Essa depreciação, vejam que na questão da depreciação, gente, deixa eu olhar aqui que eu anotei aqui o negócio. A depreciação, ela pergunta aqui, é para fazer o produto? Não, né? Então, essa depreciação tá ali, ó, tá vendo? Aí é onde entra. Ela tá ali alocado produção, mas não é
um item diretamente para fazer o produto, tá certo? Lá, como Cristina disse, entra por ser aquela questão realmente de água, né? Então deve utilizar água, alguma coisa assim para fazer esse produto. Aí vamos para cá. Engenharia de produção. A engenharia de produção, ela está alocada diretamente, ela é para fazer o produto? Também não, né? Então ele vai ser também um indireto. Aí vem para mão de obra de produção, né? Então mão de obra de produção, ela é sim um custo direto. Então vamos inserir aqui, direto. E aí vem o PCP, né? Que é aquele planejamento lá, controle de produção, né? Ele também não está alocado diretamente ao produto, né? Então não, também é indireto. Bom, chegamos aqui. Então até aqui, gente, tranquilo. Fazendo essas perguntinhas dá para a gente desenrolar, né? Ainda acaba aqui tendo, né, algumas situações, mas no decorrer da prática dos exercícios a gente vai tendo um conhecimento maior aqui de como fazer. Então vamos lá. Se no relatório eu perguntasse, né, dos gastos que eu tenho, qual é o meu gasto total com o custo do produto, né? Quais são os meus custos? Aí a gente ia ter aqui, ó, só os custos, o valor de 783 mil. E aí se eu perguntasse, então quais são os custos diretamente para a fabricação do produto? E aí a gente tem 524.400, né? E aí se a gente perguntar aqui quais seriam os custos indiretos, o custo indireto ele traria para a gente aqui então um valor de 259.480, tá certo? Aí, gente, aqui a gente está chegando à nossa segunda classificação, né? Porque, ó, como a gente tá vendo, então a gente tem, ó, a gente viu que a gente pode classificar os gastos como um deles, né? Aí a gente está falando dos custos, até porque o curso a aula ela é relacionada a custos, né? Então a gente aprendeu no caso aqui, separar custos e despesas. Chegamos agora aqui a separar o que? Se é um custo direto ou um custo indireto, né? E aí para frente vai ter outras situações para a gente poder elencar aí, tá certo? Ficou entendido essa parte aqui? Tranquilo? Então vamos passando adiante. Vou salvar aqui nossa planilhazinha. Vocês acham interessante eu colocar essa planilha para vocês? Eu acho que não, né? Não é preciso não, né? Precisa sim, uai. Tá certo, vocês também são demais, viu? São demais. Vamos lá. Passando adiante, então, vou fechar essa daqui, tá certo? Aqui já destrinchamos tudo. Tá. Eu vou ter que voltar lá na planilha. Peraí. Vamos pegar o seguinte. A gente vai pegar a planilha aqui, que agora a gente vai precisar de uma informação aqui para fazer a resolução aqui dessa outra questão. Então vamos lá. Aqui ele fala assim, ó, exemplificando. Depois que a gente conseguiu aquela situação, aí ele pede aqui para que a gente faça isso aqui, ó, para que a gente encontre, tá certo? A proporção do custo direto em relação ao total, né? Então vamos lá. Eu tenho o custo direto e no caso aqui eu tenho o custo total, e aí a gente vai fazer essa proporção. Ele quer saber o custo direto. Então, a gente vai pegar aqui, a gente só está falando de custos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o que? Novamente, separar aqui e trazer para a tela somente os custos. Meu valor total de custo é esse aqui, ó. Eita. Meu valor total de custo é esse.
E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer aqui para baixo 783.000, deixa eu ver aqui, 880, certo? Esse daqui é o meu custo total. Aí ele quer saber uma proporção relacionada ao custo direto. Então eu vou vir aqui agora e vou procurar somente os custos diretos. Ele vai me dar 524.400. Então, para mim saber aqui a proporção, a gente vai fazer isso aqui, ó, 524.000 e quanto? E 400. E aí ele pede aqui para que a gente divida, né, por esse valor, para a gente saber aqui mais ou menos qual é a proporção. Então vamos lá. Vamos abrir aqui a calculadora. Acho que eu desaprendi até usar isso. Então vamos para cá para o PowerPoint. 524.400 dividido por 783,880. Isso aqui dá igual a isso aqui, ó. Então, em proporção, aí se a gente jogar aqui ó, em porcentagem, né? Acho que eu fiz besteira aqui. Tá, baguncei tudo. Vamos fazer de novo. Eu vou fazer aqui direto no Excel, tá? É mais jogo. Então vamos lá. Vou botar aqui, ó, que vai ser 524.000. Vocês sabem aí utilizar Excel, né? Então não vai ter problema, né? 524.400, certo? Esse aqui é o valor. Aí a gente vai fazer, ó, dividido por... Deixa eu pegar aqui o valor do custo total, que é 783.880. Aí isso aqui igual daria isso aqui, certo? Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o que? Vou puxar aqui para baixo para copiar e vou alterar somente o valor agora dos custos indiretos. E aí meu custo indireto vai ser esse aqui, ó, 229.480. 259. 259, eu botei quanto? 229. 259. Pronto. E em proporção vocês vão ver, ó, que aí aqui no caso aqui da proporção ele está dando que 0,66,8, né? E 0,3310. Aí ele está dando, se eu reduzir aqui casas decimais, vamos reduzir aqui para ficar bem redondinho, ó. Então aqui daria 67%, né? Porcentagem também. E 33%, ó. Então aqui a gente já conseguiria também dizer para uma gerência, né? Qual dos dois custos a gente estaria tendo um índice maior aqui, ó. Então, que seria custo indireto e aqui em cima seria o custo direto, certo? Então, em proporção, o custo que está, logicamente, dando o gasto maior é o custo direto para a fabricação do produto, tá certo? O custo indireto, ele está trazendo um terço, no caso, né, do valor aí que a gente está trabalhando, tá certo? Pronto, então, vou passar aqui adiante. Salvar. E vamos para cá. Então pronto, aqui eu não vou precisar colocar aqui os valores que vocês já viram lá, depois vocês peguem aí
Insiram. Então, só para a gente relembrar e trazendo aqui mais alguns conceitos, custo de produção, ele consiste na composição do custo direto e do custo indireto, tá certo? Necessários no processo de produção ou elaboração do produto, tá? Então, custos diretos referem-se aos gastos necessários para produzir ou elaborar o produto ou serviço. E custo indireto define-se como aqueles gastos não associados à elaboração do produto em si, mas que são parte do processo de elaboração, tá certo? Então, o custo de produção é um custo total e o custo direto e indireto ele vai estar alocado ou não ao produto, tá bom? Então, partindo aqui agora para cá. Seguir. Então, aqui um faça você mesmo, ele pede para que a gente, considerando uma empresa produtora de bebidas, ele pede para que a gente apresente os seguintes gastos. Ele determina aqui matéria-prima, depreciação do equipamento da fábrica, mão de obra direta, salário de analista de produção, de engenheiro de produção, energia e embalagem. Ele pede para que a gente classifique esses gastos como custos direto e indireto, tá certo? Então, vamos fazer aqui rapidinho, só para a gente exercitar. Então, matéria-prima, custo, o quê? Direto, mãozinha para cima, indireto para baixo. Então, custo direto, né? Matéria-prima, certo? Aí eu tenho depreciação do equipamento da fábrica. Olha só. Então, depreciação do equipamento da fábrica. Vejam bem, ele está colocando aqui diretamente da fábrica, né? Vocês estão entendendo que isso aí é o que pega a gente? Então, assim, eu entendo que depreciação do equipamento mas ele vai ser um custo indireto, né? Porque não vai estar alocado diretamente à fabricação do produto, né? Então, vamos lá, custo indireto. Tem coisinhas assim que a gente vai vendo, mas acaba, a gente trava na hora pensando, raciocinar. Então, depreciação do equipamento. Vamos lá. Mão de obra direta, né? Então, mão de obra direta. Custo direto de produção. Salário analista de produção. Salário salário de engenheiro de produção também. Salário engenheiro. Energia, produção, né? Então, energia vem para cá. E embalagem, também produção. Embalagem. Embalagem é demais. Embalagem. Pronto. Então, fizemos mais um exercíciozinho, né? O faça você mesmo, só para destravar aí nossa cabeça. Então, deixa eu salvar aqui para não perder nada. Salvar. E vamos lá para o próximo slide. Bom, gente, aí o sem medo de errar aqui, na verdade, é só... ele vai estar chamando a atenção para algumas coisas, tá? Então, veja bem. Para as atividades que envolvem a classificação dos itens do custo de produção, seguem algumas dicas para entender o processo. 1. Verifique o ramo de atividade da empresa, aquilo que eu venho chamando a atenção, né? Este procedimento é importante, pois vai norteá-lo sobre a natureza e classificação do gasto, tá certo? Quando entrar na fase de separação e classificação dos gastos, responda: o gasto está inserido no processo produtivo? Se a resposta for positiva, será um custo de produção.
Se a resposta for negativa, deverá ser caracterizado automaticamente como despesa da área de apoio. Exemplo, marketing, venda, finança, administrativa, entre outros. Tá? 3. Quando já tiver identificado os gastos referentes ao processo produtivo, custo de produção ou elaboração, o passo a seguir será o de classificá-los em custo direto e indireto, respondendo: o custo está diretamente ligado à produção do produto ou elaboração do serviço? Se a resposta for positiva, considere o custo direto. Então, observação: se a resposta for negativa, custo direto. Ok? Bom, aqui eu tenho aqui um pratique mais. Vocês querem fazer ou querem praticar durante o dia, amanhã? Vocês quem dizem. Se quiser fazer, a gente já vai, corre aqui e faz. Digam lá. Podem se comunicar, dê um legalzinho aí. Fazer amanhã então? Vocês querem fazer? Querem praticar? Então assim, o pratique mais aqui, ó. Ele vai pedir a vocês, ele dá como uma rede de lavanderia. E ele pede para que vocês classifiquem aqui, né, os itens a seguir. Aí o que é que tem que fazer? Separar os custos das despesas, certo? Aquele primeiro passo que a gente fez. Oi, Nilson, esse aí é legal, bora fazer. quer fazer? A gente faz, então. Esse aqui é no mesmo sentido daquele da planilhazinha, né? Então a gente vai separar os custos das despesas, classificar depois esses custos como direto e indireto, tá? Determinar o custo direto e o custo indireto e determinar o custo unitário direto, o custo unitário, né? Que é uma soma do direto com o indireto, tá certo? Então vamos fazer. Bom, como eu sabia que vocês iriam querer fazer, eu já adiantei aqui e já montei a planilhazinha, tá? Porque aí fica mais tranquilo para a gente trabalhar, né? Então tá aqui a planilha do exercíciozinho pratique mais. Então vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui para a tela. Pronto. Então vamos começar a classificar os itens aí como despesas e custos, né? Para depois a gente partir para o outro processo. Então vamos lá. Então, energia da produção seria, no caso, custo ou despesa? Custo, né? Então, respondendo a pergunta, é parte do processo de produção, né? Então, vamos lá, vai ser um sim e ele vai ser um tipo de custo. Telefone administrativo não faz parte, né, do processo. E aí a gente vai classificar ele como uma despesa. Trazendo para cá para o salário administrativo, custo ou despesa, né? No caso aqui, se faz parte do processo, não faz parte do processo de produção, né? Então entra como uma despesa. Materiais e insumos para lavar a roupa, né? Então ele faz parte do processo, né? Então ele entra como um custo. Brindes e descontos de fidelidade. Não é assim, não faz parte do processo. Então é uma despesa. Transporte é parte do processo de produção? O que é que vocês acham? Transporte. Sim, né? Então, transporte faz parte do processo de produção, então entra como um custo. Despesa financeira faz parte? Vocês acham? Não, né? Despesa financeira.
Despesa financeira, não. Até o nome já fala, né? Despesa. Água, produção. Olha aí, a água, por que que não veio dessa forma? Como aí veio como gastos públicos? Não é legal? Então, sim. Custo. Mão de obra direta? Sim. Custo. Cabides descartáveis. O que é que vocês acham desses cabides? Sim, né? Cabides descartáveis, sim. Custo. Embalagem? Sim. Custo. Aluguel? E aí? Aqui ele coloca aluguel como direto, né? Então não faz parte do processo, né? Então, opa, despesa. Material de escritório? Não. Então é uma despesa. Ok, tá? Até aqui nossa empresa, né? Ela está tendo um gasto de 41.310 entre despesas e custos, né? Então, como a gente conseguiu separar aqui o que era despesa e o que era custo, aí a gente vai entender aqui, ó. Se eu perguntar só, olha, me diz lá quanto é que a gente está gastando de o custo no produto, a gente está gastando 28.950, né? E se a gente perguntasse qual é a despesa, né? Aí a despesa hoje estaria o quê? De 12.360, né? Essa despesa, logicamente, que não vai estar atrelado ao custo do produto em si, né? Então vamos lá. Já que a gente conseguiu fazer essa nomenclatura, agora a gente vai trabalhar só com os custos e a gente vai identificar aqui o que é o custo o custo direto e indireto na fabricação do produto, né? Então, para isso a gente faz a pergunta: é para fazer o produto? Então vamos ver. A questão da energia é para fazer o produto? É, né? Então a gente vai botar um sim aqui bonitinho. Sim, é para fazer o produto e entra como um custo direto. Direto. Segundo, materiais e insumos é para fazer o produto, né? Então a gente vai trabalhar diretamente com o produto. Transporte. E aí? Transporte é para fazer, para ajudar o produto? Não, não, né? Não. É para entregar. Não, justamente. Não. Então, indireto. Aí, água. Direto, né? Sim. Então, direto. Mão de obra direta. Sim, né? Cabides descartáveis. Não é, né? Então, não. E agora, embalagem. Embalagem é um custo direto? Também não, né? Embalagem é um custo indireto. Pronto. Com isso, a gente conseguiu agora encontrar quais são os custos diretos e os custos indiretos, né? E aí, a gente poderia fazer aquele sisteminha aqui também, ó. Vamos ver aqui, se perguntasse qual foi o valor dos custos diretos, nossos custos diretos seriam 25.690. E nossos custos indiretos, 3.000
260. Até aqui, gente, tranquilo, tá dando para entender? O entendimento tá claro? Com a planilhazinha aí. Pronto. Aí, a gente vai fazer o seguinte agora. Aqui no elenco aqui, ele pede aqui para a gente fazer o quê? Então, separamos custos e despesas, classificamos custos diretos e indiretos, e aí agora ele pede para a gente determinar o custo unitário, né? Aí, como é que a gente vai classificar esse custo unitário? Percebam que aqui tem a quantidade do volume de produção, né? Então, são 1.200 peças feitas. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Eu tenho aqui, ó. Então, vamos colocar aqui para a gente ficar bem bonitinho, bem arrumado aqui, ó. Determine o custo unitário. Aqui no texto não está completo. Tá. Determine o custo unitário direto e indireto. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Custo unitário direto. Aí a gente vai botar aqui na frente, tá certo? Então, o custo unitário direto, ele vai ser o quê? Vai ser igual a o valor, ó, a gente tá vendo aqui o indireto, então vamos fazer assim. Custo unitário direto, vamos fazer uma tabelinha aqui, bem rapidinho, deixa assim. Aí a gente vem aqui, ó, custo unitário direto, custo unitário indireto. Então vamos encontrar os valores. No custo unitário indireto vai ser aqui igual ao valor que ele está dando, ó, os 3.260. Então vai ser isso daqui, 3.260 dividido pelos 1.200. Esses 1.200, gente, está saindo da onde? Do nosso volume que está dizendo aqui na questão, tá certo? Então, nosso custo vai ser esse daqui. Deixa eu só conferir aqui com vocês, é isso mesmo. Vamos colocar aqui, diminuir as casas decimais. Pronto. Então, nosso custo unitário indireto é R$ 2,72. E agora a gente vem aqui para a planilhazinha de novo, ó. Vamos para os custos diretos agora, que é de 25.690, 25.000. E vamos dividir isso aqui pela quantidade lá, que é 1.200. Então, ele vai dar isso aqui. R$21,41, tá certo? Então, esses dois é o nosso custo unitário direto e o nosso custo unitário indireto. Aí a questão ainda pede para a gente responder o seguinte, eu estou olhando aqui, ó, tá? Ele pede para que a gente encontre, determinar o custo unitário. Então, o custo unitário vamos dizer aí, no custo unitário da lavagem das peças, né? Ela tá ficando o quê? Seria a soma dos dois produtos. Então, ficou isso aqui, 24,13, certo? Então, chegamos ao fim de mais um exercício. Tudo bem? Gente, deu para entender mesmo aí com a planilhazinha, porque eu fiquei meio receoso, porque podia ser que algumas pessoas não compreendessem aqui o uso da planilha, né? Mas eu acho que vocês entenderam aqui essa soma aí, essa visão, tá bom? Então assim a gente respondemos o pratique mais, né? Encontramos todas as situações. Veja como a gente já consegue gerencialmente, né, trazer informações, trazendo algumas definições aqui para para a empresa, para o dono da empresa, alguma coisa assim, tá certo? Bom, vamos agora fazer o seguinte, a gente tem o faça valer a pena, que é algumas respostas, vocês querem responder ou querem
depois olhar aí e fazer. A gente vamos respondendo, né? Então vamos lá. O ato de uma empresa. Agora aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, viu? Tem pouca gente aqui no encontro de hoje, dá para todo mundo responder. Então, o ato de uma empresa produzir, eu vou abrir aqui também o chat aqui, o bate-papo, que quem quiser pode responder por lá, tá bom? O ato de uma empresa de produzir um produto ou elaborar um serviço implica em gerar gastos em sua atividade. Esses gastos precisam ser classificados, já que para que o gestor possa administrá-los, é necessário que ele saiba quais são os gastos relevantes no processo de produção ou elaboração do produto. Dessa forma, os gastos que são componentes nesse processo são, aí vocês temos aqui, ó. Deixa eu ajeitar isso aqui. Temos aqui custos diretos e investimentos, custos indiretos e despesas, custos diretos e indiretos, perdas, despesas, investimento e custos diretos. O que é que vocês acham? Respondam aí, por favor, no chat. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. Tá tarde, mas vamos lá. Respondam lá. Vocês acham que A, B, C, D e E? Rapaz, o povo tá dormindo na live. Tá, C, né? Ok. Custo direto e indireto. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Para a contabilidade de custos em seu processo de separação dos itens de custos de produção ou elaboração do produto, há critério de classificação de fazer e de ajudar a fazer o produto, né? Ao se classificar o custo de produção pelo ato de fazer, ele está classificado como qual item? Seria custo indireto, despesa, desembolso, custo direto ou custo direto e indireto? Respondam lá. Custo direto. Custo direto. Muito bem. Isso, custo direto. Muito bem. E a última questão. No restaurante Boa Sorte, o gerente de alimentos e bebidas, que está preocupado com os custos de operação do empreendimento, resolveu elaborar a classificação de alguns itens dos custos. Essa preocupação se justifica em razão de os resultados terem apresentado algumas distorções. Os custos levantados foram salário do garçom, 2, salário do cozinheiro, 3, salário do maitre. Assinale a alternativa correta. Todos os custos são diretos. Todos são custos indiretos. O item 1 e 3 são custos indiretos. O item 2 e 3 são custos diretos ou apenas o 3 é custo direto. Então vamos olhar aqui de novo, né? Salário do garçom vai ser o quê? Um custo, é um restaurante, viu, gente? Então salário do garçom é um custo direto ou indireto. Salário do cozinheiro é um custo direto ou indireto. 3, salário do maitre seria o quê? Então todos são custos diretos, todos são custos indiretos. Que de acha é maitre, gente? Maitre é como se fosse uma pessoa que, eu creio que seja isso, mais ou menos, se eu não estiver errado. Mas parece que é a pessoa que prepara o material para o garçom, entendeu? Porque, tipo assim, tem a pessoa que vai lá e separa os garfos, as coisas, essas coisas tudo. Entendeu? Bom, É um maître que fala, né? gente, aqui, ó, preste bem atenção que todos aí são funcionários, Ô, né? Gilson, Oi. olha, mas o cozinheiro, ele é quem faz, no caso, ele cozinha, né? Então, querendo ou não, é um custo direto, né? Porque ele é a mão de obra. Isso, analisando por esse lado, né? Aí no caso aqui, vamos dizer, então o 3 ele seria um custo direto. Aí vamos ver aqui. Apenas o 3 seria o custo direto. Tem a opção, né? Então eu também iria nessa.
Apenas o 3 seria um custo direto, porque ele está diretamente na fabricação do produto, não é? Que seria a comida. Todo mundo de acordo? Exatamente. Então, vamos lá. 3, custo direto, somente o... O 3 não, somente o 2, né? Cadê? Mas não tem a opção? Todos são curtos. Mas aí é que tal, não tem a opção só o 2. Entendeu? Mas por que Tem a opção 3, que seria o mais. não pode ser gente todos serem custos diretos? Porque eles não fazem parte? Pode, mas a gente Foi tem. Pode, medida. ela tá falando se não pode ser todos eles aí serem custos diretos, entendeu? Eu acho que seria custo direto e indireto. Porque tem direto e indireto aí? Tem? Ah, não. Tem não. Ou são todos custos diretos, ou são todos custos indiretos, ou fala aqui que 1 e 2, mas aí não. Nem o 2 e o 3 também não, é apenas o 3 só é custo direto. Gente, eu iria aqui da seguinte forma, um restaurante, né? Eu iria, então, tendo em vista que não tem essa opção, eu iria que todos são custos indiretos, certo? Não, todos são custos diretos, querendo ou não. Porque, Sabe não por quê? sei. Ó, vamos ler aqui novamente agora. No restaurante Boa Sorte, o gerente de alimentos e bebidas, porque você entende que, ó, gerente de alimentos e bebidas, o gerente ele também não está alocado diretamente. Então todos lá são funcionários. Os custos aí, eu creio que entraria o quê? Nas bebidas, nos Verdade. produtos, essas coisas, entendeu? Eu iria, bom, mas tudo vejam bem, tudo é aquele lance, é interpretativo aqui, tá certo? É interpretativo. Não sei se vocês analisam dessa forma, Pensando por esse lado aí, eu né? iria no indireto. Eu também estou achando que todos entrariam como indireto, porque o mesmo, e vendo as questões, né? Na verdade eu estou vendo as questões. Todos entrariam como indireto, porque aí também tem o gerente, entendeu? Tem também aí a pessoa que, se tivesse aí como opção somente o cozinheiro, aí eu iria nessa que a Ariela falou também, entendeu? Porque ele está diretamente na fabricação do produto, né? Mas aí nesse caso, como não